Bom dia, gente. Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Maravilha. Eu não preparei slides essa manhã porque eu quero, nesse momento, ter uma conversa olho no olho com vocês. Vou ficar, à medida que eu vou falando da palestra, eu vou olhar bem nos olhos de vocês, porque a mensagem que eu trago vai além do empreendedorismo e da inovação. É uma mensagem de transformação que essas duas palavrinhas trouxe para a minha vida. Então, o tema da palestra é empreendedorismo e inovação, competências e transformação. Quem eu sou? Eu sou eu. Eu sou a soma de todas essas capacitações, experiências que já foi mencionada aqui. Hoje eu atuo como professor, mentor, orientador de TCC, empreendedor e ainda sou pai, né, de Heitor, né, meu filho de 8 anos. Oi? Pois é. Então, eu preparei algumas anotações aqui só para não esquecer de algum item, né, que eu queira compartilhar com vocês, mas eu quero começar falando o seguinte: quem eu era? Eu era um favelado, não porque morava numa periferia, num bairro simples, mas porque era um pivete de rua, né? Ficava na rua, traquinando. Acho que vocês, né, já devem conhecer alguém que faz ou já fez as mesmas coisas. Eu, quando comecei a trabalhar, eu era peão. O que é peão? É carregar peso, né? Eu trabalhei descarregando caminhão de transportadora, descarregando material de construção, vendendo coisas na rua como amendoim, água, entre outros lanches, né? E mais uma coisa que é importante é que eu já tive um momento na minha vida que eu passei fome. E esse momento foi um ponto de virada para que eu acordasse para a vida. Passei 3 meses de muita dificuldade, de acordar e não saber o que eu ia almoçar, porque o café da manhã já era certo que eu não ia ter. E aí, nesse momento, eu acordei para a vida. Eu digo, eu preciso mudar alguma coisa para que a minha vida seja diferente, para que eu tenha uma vida melhor. E aí, eu comecei, é claro, né, a relembrar algumas coisas que marcaram a minha vida. E uma delas foi um livro que eu peguei na biblioteca. Esse livro chama-se Jung, o Homem Criativo. Um livro de psicologia. Ali eu lembrei que esse livro me permitiu conhecer um pouco mais de mim mesmo. Isso, eu tinha 18 anos, já estava no 3º ano, li esse livro, foi uma experiência de autoconhecimento muito importante para mim. E quando eu estava nessa situação difícil, eu tinha 18 anos, tinha acabado a escola, e aí o que eu vou fazer? Não vou trabalhar, não tenho emprego, não tenho nenhum curso, né? Agora vocês estão fazendo curso técnico, curso de aprendizagem industrial básica, mas eu não tinha isso. E aí, nesse momento de dificuldade, eu lembrei desse livro e comecei a refletir sobre o que eu poderia mudar na minha vida para que ela ficasse melhor. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o nome de 7 livros que foram responsáveis por transformar a minha vida. Quem quiser anotar, eu vou falar devagar. E pode ter certeza que depois de ler esses livros, vocês não terão a mesma mentalidade. O primeiro livro foi esse, O Homem Criativo, que me permitiu refletir sobre mim mesmo. O segundo livro foi Pai Rico, Pai Pobre, onde eu compreendi a mentalidade que os ricos educam seus filhos. O pai pobre meu filho tem que estudar, mas não sabe o que nem para quê. O pai rico não, o meu filho tem que saber como o mundo funciona para tirar proveito disso e ter uma vida melhor, para crescer, para conseguir ganhar dinheiro, ter uma vida confortável. O outro livro foi O Rinoceronte Bem-Sucedido. É uma fábula
fala, pequenininho no livro, que fala sobre o resultado do foco. Quando você decide uma coisa e foca, assim como um rinoceronte, ele é impetuoso, ele não desiste, não para até alcançar aquele objetivo. Então, se vocês querem algo na sua vida que lhe traga satisfação, é importante, muito importante, ter foco. Outro livro foi Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro também é uma fábula bem pequena, um livro de 40 páginas, 50 no máximo, que fala sobre a característica que você deve ter de não se acomodar. Ele conta a história de dois ratinhos, um que achou uma grande quantidade de queijo e ficou ali todo dia indo lá para consumir aquele queijo, e o outro que ficava, além de consumir o queijo que ele achava, ele ficava procurando novas oportunidades, novos queijos, novas fontes de queijo. E ali, aquele que estava acomodado, uma hora o queijo acabou e ele chegou no outro dia, foi lá no local. Quem mexeu no meu queijo? O queijo não está mais aqui, já era, acabou, ou outro levou. E aquele rato que passeava no labirinto e encontrava queijos novos a cada dia, ele continuou tendo o suprimento que ele precisava. Esse livro ensina a gente a não se acomodar. Inclusive, esse livro aí, quem mexeu no meu queijo, tem até na biblioteca. Tem na biblioteca, que ótimo. Muito bom. O outro livro que foi responsável por transformar a minha vida foi O Maior Vendedor do Mundo. Esse livro de Bob Mandino, é o nome do autor, ele ensina você a como, a partir da venda, resolver problemas de terceiros e com isso ganhar muito dinheiro. Então, o Maior Vendedor do Mundo, ele ensina lições de resiliência, de autocontrole, de comunicação, de como você deve ouvir as pessoas para que a partir daí você tenha melhores resultados. Porque geralmente a gente está querendo falar e não tem a capacidade de ouvir. E o outro livro foi Pensa e Enriqueça. Pense e Enriqueça foi um livro assim que destravou totalmente a minha mentalidade. Por que ele fala pense e enriqueça? Porque quando você coloca no seu pensamento o objetivo que você quer e a partir disso escreve aquilo que você vai fazer para alcançar, inevitavelmente, uma hora você vai alcançar esse objetivo. E eu pude comprovar na minha vida as coisas que eu planejei, que eu pensei, que eu queria, eu alcancei até hoje. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês, E tem mais um livro, o último aqui, que é o 7º livro, tem 7 livros aqui. O Segredo. Alguém já ouviu falar do Segredo? É um livro de Rhonda Byrne. Ela escreveu sobre esse livro que fala sobre o segredo de você conquistar tudo que você deseja. É muito interessante porque ela fala numa perspectiva filosófica, porém, hoje a física quântica comprova o poder do eletromagnetismo. Que quando você fixa a sua mente em algo que você deseja, você emite uma frequência para o universo e o universo devolve isso para você. Isso é muito comum nas religiões, que as pessoas fazem uma oração e Deus atende a essa oração. Independente da religião, todas as religiões falam que existe uma força superior que devolve a você aquilo que você deseja. Claro, você tem que afinar a sua frequência com essa questão. Então esse livro, O Segredo, tem um documentário também, você acha no YouTube e tem no Netflix, se eu não me engano. Mas o livro também é bem interessante. Hoje estamos aqui na semana da biblioteca e do livro, Então, por isso que eu estou trazendo aqui essas referências de livro que eu utilizei e fui muito bem sucedido nessa experiência. E aí eu vou contar para vocês a história de quando eu comecei a trabalhar.
depois dessa crise de passar fome, com 18 anos, eu procurei um emprego e aí consegui meu primeiro emprego. Esse emprego foi numa loja de conveniência. Lá eu aprendi a atender cliente, organizar estoque, controlar vencimento de mercadoria, abrir e fechar caixa, responsabilidade, uma série de aprendizados. Mas o que foi mais importante para mim desse primeiro emprego foram as pessoas que eu conheci. Aqueles clientes que eu conheci fez com que a minha vida mudasse completamente. Eu conheci um cliente, ele trabalhava numa locadora de veículos, mas a esposa dele trabalhava com Herbalife. Alguém conhece Herbalife? Então a minha primeira experiência de empreendedorismo foi Herbalife. Me tornei um distribuidor independente de Herbalife. E aí, além do emprego, que eu trabalhava das 14 às 22, eu montei o espaço Vida Saudável da Herbalife. E aí passei 6 meses com esse espaço Vida Saudável e foi aí que eu aprendi muita coisa sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócio, sobre venda, entre outras coisas. E essa experiência que eu tive com a Herbalife, que é uma empresa que vende produtos de nutrição, energético, proteína, shake, foi o meu olhar se voltar para a área da saúde. E aí eu estava nessa experiência da loja de conveniências, ao mesmo tempo que eu atendia os clientes, é claro, eu aproveitava para oferecer Herbalife, aproveitava já a oportunidade do local que eu estava, um grande fluxo de pessoas. E aí um outro cliente que eu conheci me deu um insight que também mudou a minha vida. Foi um personal trainer. E aí quando eu ofereci o produto Herbalife para ele pô, legal esse produto porque tem tudo a ver com a minha área de trabalho. Então, como assim? Eu sou personal trainer, então uma boa nutrição com atividade física proporciona melhores resultados. E aí eu sempre tive aquela ideia de ser professor. Sempre gostei de ensinar os colegas, sempre gostei de apresentar trabalho. E aí eu queria ser professor. E quando ele falou educação física, aquilo ali foi um insight para que eu decidisse fazer faculdade. Então eu já estava na loja há uns 2 anos e eu aí tomei a decisão, eu vou realizar meu sonho de ser professor. E aí comecei a acordar 7 da manhã, tomar café, tomar banho e começava a estudar até meio-dia para ir para o trabalho. Então, durante 6 meses, todo santo dia eu acordava 7 da manhã, estudava até meio-dia e ia para o trabalho. Aí tinha um dia de folga que era uma vez por semana, e um só domingo no mês. Então era de domingo a domingo, com exceção desse único domingo de folga que eu tinha no mês na loja de conveniência. E aí eu comecei a estudar, me esforcei ali, peguei um livro, não sei se vocês já tiveram acesso àquele livro que tem todas as matérias, sabe? Que é bem grosso assim, aí tem português, matemática, física, história, geografia. E aí eu tinha um livro daquele todo rasgado, foi ele mesmo. Comecei a estudar, tirei uma ótima nota no Enem, consegui uma bolsa de 100% no curso de Educação Física na Universidade Católica de Salvador. E ali comecei a estudar de manhã na Católica e trabalhar à tarde na loja de conveniência, tarde e noite. E nessa rotina pesada, chegar em casa quase meia-noite, tinha que acordar às 6 da manhã para estar na faculdade 7 horas, a aula começava às 7 horas. Então a rotina que eu tinha que acordar às 7 teve que mudar para acordar às 6. E aí fui estudando. Depois de um semestre, eu tomei a decisão de sair do emprego, porque eu vinha de escola pública, não tinha uma base tão boa, estava numa universidade particular. Os colegas da minha turma vieram do Anchieta, Gregor Mendel, Sacramentina, só o colégio top de Salvador.
e eu, da Escola Pública de Cajazeiras, o Edivaldo Brandão, que é uma boa escola pública, mas não tinha a mesma base que eles, eu decidi sair do emprego e focar na faculdade. E aí passei 6 meses, tinha seguro-desemprego, né, de 5 meses na época, peguei a rescisão, investi tudo no estudo. Faculdade, estudando, comprando livro específico, né, da área de educação física. E aí eu comecei no estágio, o coordenador da academia que eu comecei era professor da faculdade. E uma experiência interessante é que eu fui a única pessoa que respondeu uma pergunta que ele fazia há mais de 3 anos. Então ele ensinava o assunto e no final da aula ele perguntava e ninguém respondia aquela pergunta. E aí eu respondia e ele ficou impressionado comigo e me convidou para ser estagiário da academia dele. E aí nessa academia lá no Rio Vermelho, eu fui de estagiário a coordenador geral. Em 3 anos, eu passei 2 anos e meio como estagiário. Antes de concluir a faculdade, já recebi o convite para ser coordenador geral. Porque eu me destacava por causa de uma coisa que tem a ver com o nosso tema de hoje, que são as competências empreendedoras. Lá no Sebrae tem um material que chama Perfil do Empreendedor de Sucesso. Você pode baixar na internet, gratuito. Tem lá 10 competências que são aquelas mais comuns nos empreendedores de sucesso. E eu estudava bastante e tinha aquelas competências como iniciativa, busca de informação, persistência, estabelecimento de metas, entre outras. E aí me destaquei, de estagiário eu fui direto para coordenador geral. Porque eu estava me posicionando ali, me colocando como um profissional diferenciado, mesmo antes de concluir a faculdade. E aí, nessa academia, eu tive outras oportunidades, como, por exemplo, eu fiz a minha primeira pós-graduação em administração e marketing esportivo. Lá na academia tinha uma lanchonete, e aí a pessoa que cuidava dessa lanchonete foi embora para São Paulo e surgiu a oportunidade de eu assumir a lanchonete junto com minha esposa. E aí eu era coordenador geral da academia e dono da lanchonete, né? Administrava a lanchonete também. E aí minha vida foi subindo de patamar, né? Porque eu já tinha um salário bom como coordenador, mais ou menos, né? Na época era bom, e ainda tinha a renda da lanchonete. E aí certo dia eu fui para o aniversário de minha sobrinha, chegando no caminho, parei para abastecer o carro e vi uma placa de alugas. E aí vocês vão entender por que aquela placa me chamou a atenção. Quando eu saí da loja de conveniência, com 18 anos, eu coloquei na cabeça que um dia eu ia ter a minha própria loja de conveniência. Um dia eu ia abrir meu próprio negócio naquele padrão. E aí a placa de aluga-se na loja de conveniência do posto foi outro insight. Eu aí conversei com minha esposa e ela falou, ela teve um pouco de medo no início, mas eu convenci a gente a alugar aquela loja e abrir aquele negócio. E aí começamos, né, conversamos com o dono da academia, entregamos a lanchonete para outra pessoa e abrimos a loja de conveniência. E aí imagine, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês: tem como abrir um negócio sem dinheiro? À primeira vista a gente vai entender que não, né? Assim, sem dinheiro, como é que eu vou abrir um negócio? A lanchonete eu abri praticamente sem dinheiro. Tinha a infraestrutura lá da lanchonete, só comprei os ingredientes para fazer os lanches para vender. Basicamente foi isso. E aí foi sem dinheiro porque eu comprei ingredientes com cartão de crédito. A loja de conveniência não foi diferente. Para entrar na loja era 20 mil para ter acesso aos equipamentos. Além disso, o aluguel de 3 mil, conta de energia de 1.500 e conta de água, 200 reais. Era o mais barato, era água. Gastava pouco. E aí, como é que a gente abre essa loja de conveniência sem dinheiro?
negociar. Conseguimos dividir os 20 mil em 6 cheques de R$3.332, com 30 dias para pagar o primeiro cheque. Os 3 mil do aluguel, conseguimos 40 dias para começar a pagar. Como assim? Aluguel não tem uma fiança que você paga antes? A gente conseguiu, além de não pagar a fiança, uma carência de 40 dias para começar a pagar. Isso foi 2015. Foi outubro de 2015 que a gente abriu a loja. E só pagou o aluguel 20 de novembro. De 10 de outubro, só pagamos o aluguel 20 de novembro. O cheque de 10 de outubro, só cobrimos o cheque 10 de novembro. 30 dias depois. E a conta de energia também no dia 20 também de novembro. Ainda conseguimos a carência para... Beleza, até aí tudo bem. Habilidade de empreendedor, negociar. A capacidade de negociar é uma das competências de um empreendedor de sucesso. Mas faltava os produtos. Como é que a gente vai encher essa loja de produto para poder vender? E aí, recorremos ao quê? Cartão de crédito. Compramos tudo que podia no cartão de crédito e colocamos, né, poucas coisas na loja e começamos um negócio de loja de conveniência sem R$1 tirado do próprio bolso. Só cartão de crédito e capacidade de negociação pessoal. E aí, primeiro mês faturamos 9 mil, não dava para pagar tantas contas, né? Dia 10 de outubro a 31, 9 mil. Novembro faturamos 12, dezembro 20, janeiro 24, fevereiro 27, março 30, abril 32, maio 35, junho 37, julho 42 e agosto, foi, né, quase um ano depois, 45 mil, setembro 45 mil. Então assim, a nossa vida mudou da água para o vinho quando a gente começou o negócio sem R$1 tirado do bolso, só com cartão de crédito, coragem e negociação. A gente mudou de vida nesse período. Então a gente comprou terreno, construiu casa, comprou carro em um ano. Todo mundo olhava para a nossa vida e falava assim: que isso? Tudo porque esses livros aqui deram a base. A coragem empreendedora, a negociação empreendedora. Tudo isso são competências. Então, às vezes, a gente tem uma compreensão equivocada de que para empreender precisa abrir um negócio. Empreender é desenvolver competências. Tá? E aí, paralelamente à loja de conveniências, e aí também explica um pouco do nosso resultado financeiro, eu abri em janeiro de 2016 uma outra empresa, sem R$1 também, assessoria esportiva em condomínio, onde eu oferecia o serviço de musculação e de treinamento funcional na academia do próprio condomínio. A academia do condomínio já tinha os equipamentos tudo, eu só entrei com a mão de obra. Nenhum R$1. Comecei o negócio de assessoria esportiva no condomínio. E aí eu conciliava a loja de conveniências com a assessoria esportiva no condomínio. Eu ficava no condomínio à noite, na loja de conveniência de manhã e na academia de tarde. Então, imagina, minha rotina era trabalho de 16 horas por dia no treino. Isso, loja de conveniência não fecha nem domingo nem feriado. Né? Então, de domingo a domingo e feriado também, durante um ano, foi intenso. Mas depois desse ano também a gente ficou tranquilo. Então, quem aqui está disposto a passar um ano e mudar de vida, tipo, passar a ganhar 10 vezes mais do que o salário mínimo? Um ano de dedicação, só um ano, gente, é só um ano. Certo? Então, a gente fez isso, né? Eu e minha esposa fizemos isso, foi um ano. Aí depois de um ano, lá para setembro, a gente começou a contratar funcionários para a loja de conveniência. Eu comecei a contratar funcionário para assessoria esportiva do condomínio. Mas esse primeiro ano foi
uma jornada intensa. Né? E um terceiro negócio que eu falei, né, da assessoria esportiva, ele me fez, eu tive esse negócio até 2022, tá? Eu vou chegar lá, mas só para dizer que esse negócio durou 6 anos. A loja de conveniência também durou até a pandemia, mas eu saí do negócio por uma questão pessoal, eu acabei me separando e eu saí do negócio e minha ex ficou com a loja, né, de conveniência. Mas assim, já trazendo esse tema da pandemia de 2020, né, Covid-19, foi aí que eu decidi fazer a transição de carreira, porque até o momento eu trabalhava com educação física e tinha alguns negócios, né, como eu falei. Mas a decisão de mudar de carreira foi justamente com a pandemia do Covid-19. Por que eu tomei essa decisão? Primeiro, porque na pandemia eu fiquei de Covid 7 dias de cama, com febre, falta de ar, quase morri. No mesmo período, minha mãe teve Covid, intubou e faleceu. Passei 6 meses sobrevivendo só com 10% da minha renda. Então, na época, eu faturava em torno de 7, 8 mil reais. Passei a viver 6 meses com apenas 750 reais. Porque eu tinha aluno de personal trainer, tinha assessoria esportiva no condomínio e tinha consultoria online. Só sobrou os alunos de consultoria online. E aí, com esse cenário, né, além disso, né, depois desse período de 6 meses com essa dificuldade financeira, ainda passei pelo divórcio. Foi também na pandemia. Então, assim, eu sou um sobrevivente da pandemia. Né? Foi um momento assim mais difícil da minha vida. Meu filho com 2 anos e meio, né? 3 anos ele fez durante a pandemia. E imagine você estar com um filho ali, com a renda totalmente incompatível com as necessidades dele. Né? E aí foi muito difícil para mim, além de perder a mãe, além do divórcio, esse processo aí da pandemia. E aí eu decidi justamente, né, virar de página. E aí eu estava na minha segunda pós-graduação na UFBA, cursando empreendedorismo e gestão de negócios. E no grupo dessa pós, um colega postou lá uma vaga para o Sebrae, como agente local de inovação. Aí o agente local de inovação, interessante, deixa eu ver o que é isso. Aí li o edital e me enxerguei naquele papel. Eu vi que a vaga era para orientar micro e pequenos empresários a inovar nas suas empresas usando uma metodologia do Sebrae. E aí eu já tinha experiência com empreendedorismo, né, alguns negócios. Além disso, estudava também sobre isso, né, estava na pós-graduação de empreendedorismo, decidi encarar o desafio. Fiz o processo seletivo, passei, mas fiquei em cadastro de reserva. Eu digo, não, eu preciso trabalhar com isso, eu gostei da proposta, ser mentor de empresários. Aí abriu lá para São Paulo, mesmo processo seletivo. Fiz o processo seletivo em São Paulo, online. Passei também, fiquei no cadastro de reserva. Isso em janeiro de 2021. E aí, depois da pandemia, né, sobrevivi a toda aquela questão. Chegou em 2021, passei nos 2 processos seletivos, mas fiquei no cadastro de reserva. Enquanto isso, né, a assessoria do condomínio tinha voltado devagarzinho, alguns alunos, tinha consultoria online, tinha alguns alunos de personal trainer, mas eu já estava decidido que eu não queria mais continuar naquela área de educação física. E aí, chegou em setembro, os 2 chamou de vez. Chamou tanto o de Salvador, Sebrae Bahia, quanto o de São Paulo. E aí, como o Sebrae Bahia chamou primeiro, eu fiquei por aqui mesmo. E no mesmo período que eu entrei no Sebrae para ser agente local de inovação, eu também tive a oportunidade de ir para o Senai Cimatec para ministrar uma oficina de design sprint. O que é isso?
Zero Sprint é uma metodologia que o Google criou para desenvolver novos produtos em 5 dias. Então, em 5 dias, o Google identifica um problema e desenvolve uma solução para ele, através, né, dessa metodologia. E aí, o Senai queria alguém para ministrar essa oficina. Eu conhecia a metodologia que eu aprendi na pós-graduação da UFPA, mas não dominava, né? Aí o que eu faço? Eu não domino ainda esse assunto, mas eles querem alguém para ministrar essa oficina. Resultado, eu tinha 10 dias para preparar a oficina. Eu aceitei o desafio, li o livro inteiro da metodologia do Google, achei um curso online gratuito, fiz o curso inteiro, mais de 80 vídeos, estudando, preparei a metodologia, tudo direitinho e aceitei o desafio. Foi aí que eu entrei no Senai Cimatéria. Fiz essa oficina, teve um bom resultado, me convidaram para assumir 2 turmas do curso técnico, tive um bom resultado como professor do curso técnico, depois fiz um processo seletivo e passei para ser instrutor lá no Senai Cimatéria, na área de empreendedorismo e inovação. E aí eu estou até hoje atuando, né, dentro do ecossistema do Cimatéria, tanto com sala de aula quanto com startups, que são empresas iniciantes de base tecnológica, Deep Tech, né, que foi a palavra que está lá no meu currículo, que são empresas que surgem a partir de uma tecnologia nova. Então eu entendo que vocês aqui estão fazendo algum curso de aprendizagem industrial ou curso técnico. Imagine usar esse conhecimento do curso técnico de vocês para criar um produto novo e abrir um negócio com base nesse produto. Então é isso que a gente faz no Cimatéria, e eu sou um dos responsáveis por orientar os alunos nesse processo de desenvolvimento de negócio. Tá? Então eu contei aqui um pouco da minha história, da minha experiência para vocês, para mostrar que 2 coisas têm o potencial de transformar a sua vida. Primeiro, a leitura. E segundo, o empreendedorismo. Então eu trouxe aqui, né, 7 mensagens para a gente finalizar, que é, primeira mensagem, empreender não é abrir um negócio, é fazer acontecer, é desenvolver as competências. A segunda mensagem é, o sucesso vem pelo desenvolvimento das competências empreendedoras. E aí eu recomendo que vocês procurem o material do Sebrae, é uma página só, com as 10 competências do empreendedor de sucesso. A terceira mensagem é que inovar é criar algo novo ou melhorar algo que já existe para resolver problemas. Então, na minha jornada, como eu atuei com inovação lá no Sebrae e até como coordenador geral da academia, eu criei várias coisas dentro da academia, né? Novos serviços, novos planos, novas modalidades de aula, fiz semana científica, né? Palestras técnico-científicas, promovi eventos. Então, assim, inovar é fazer algo novo ou melhorar algo existente para resolver problemas. A quarta mensagem é que problema é quando a expectativa não corresponde à realidade. Então reflita um pouquinho sobre isso antes de contestar. Problema é quando a expectativa não corresponde à realidade. Então digamos, se você gosta de alguém e gostaria que essa pessoa também tivesse, né, sentisse o mesmo por você, mas ela não sente, ou seja, é um problema. A expectativa que você tem é diferente da sua realidade. E isso você pode aplicar para tudo. Então, se eu tenho um salário mínimo, mas a minha expectativa era ganhar 3 salários, eu tenho um problema, né? E esse é a próxima mensagem, né? Existem problemas bons e problemas ruins. Quando um problema é bom, quando você mesmo cria, quando você decide colocar uma expectativa maior do que a realidade. E aí você usa esse problema bom
para lhe impulsionar a alcançar o seu objetivo. Esse é um problema bom. O problema ruim é aquele pelo qual você não tem nenhum controle. Ou seja, quando você depende dos outros para que ele seja resolvido. Esse é o problema ruim. O problema bom é o que você cria. Então, a próxima mensagem, aqui a sexta mensagem, eu acredito que empreender é a melhor forma de mudar de vida. Essa é a minha crença. Mudou a minha vida totalmente. Teve os altos e baixos, a vida é assim. Então, quando o seu resultado não estiver do jeito que você quer, entenda que é apenas a parte de baixo da montanha russa. Daqui a pouco vai subir de novo, vai melhorar, e você é responsável por isso, por fazer melhorar, criando, né, uma expectativa melhor para a sua própria vida. E a sétima mensagem é: crie vários problemas bons para você. Por exemplo, o primeiro problema bom que eu gostaria que vocês criassem é ler um desses 7 livros, começar a ler um desses 7 livros nos próximos 7 dias. Essa semana ainda, né? Hoje é terça-feira, então até segunda-feira que vem, começar a ler um desses 7 livros. E aí já sabemos que um deles tem na biblioteca daqui. Eu acho que Pai Rico. Pai Rico, Pai Pobre. Deixa eu recordar aqui os livros. O Homem Criativo é mais difícil porque é um livro de psicologia, é um livro relativamente pesado para ler. Mas Pai Rico, Pai Pobre, O Rinoceronte Bem-Sucedido, Quem Mexeu no Meu Queijo, O Maior Vendedor do Mundo, Pense em Riqueza e O Segredo. Esses 6 livros, um dos 6, escolha, você baixa também gratuitamente na internet, você acha o PDF. Então, comece a ler, nem que seja uma página por dia. Crie esse problema bom para a sua vida. Se desafie a ler uma página por dia de um desses 7 livros nos próximos 7 dias. E você vai ver como a sua vida vai começar a mudar totalmente. Vai começar a melhorar. E aí, eu quero finalizar dizendo que a minha expectativa com essa palestra, eu criei um problema bom para mim. A minha expectativa com essa palestra é que vocês saiam daqui diferente de como chegaram. Saiam daqui inspirados, saiam daqui com uma visão sobre empreendedorismo modificada e entendam que é possível mudar a sua vida através desse movimento de desenvolver competências empreendedoras. E aí, se o meu problema foi resolvido, eu gostaria que você desse uma salva de palmas.